nos labirintos dessa eternidade que nós vivemos luminosa e pura, a alma vive na intermina procura do filão de ouro da felicidade. Quanto mais sofre, tanto mais se apura no pensamento excelso da verdade, vendo na auréola da imortalidade a alvorada risonha da ventura. E ao fim de cada noite tormentosa, que é a existência na prova dolorosa, canta e vibra num dia de bonança. Em torno da verdade, a alma gravita, buscando a perfeição pura e infinita nessa jornada eterna de esperança. João Francisco João da Cruz e Souza, poeta catarinense, de origem humilde, filho de ex-escravos, foi, de certa forma, acolhido no seio da família que havia alforriado os seus pais. E lá, porque aquele casal não detinha filhos, teve a oportunidade de estudar, de aprofundar os seus conhecimentos, mas, apesar da proteção, em razão da cor da sua epiderme, sofreu amargas desilusões no transcurso da vida. Desilusões profissionais que lhe impediram de ocupar cargos públicos em razão da cor negra da sua pele, que lhe fizeram passar por tormentos individuais, quando a esposa, tendo gerado 4 filhos, os viu a todos morrerem na primeira infância, notadamente em razão da mesma moléstia, apesar dos diagnósticos precários da época, 1861 a 1898, que apontavam a tuberculose. Foi ela mesma, a tuberculose, que o fez voltar à realidade espiritual naquele último ano aqui mencionado. E através de Chico, em O Parnaso de Além-Túmulo, ele grafa, entre outras tantas poesias, este soneto, com o qual nós abrimos o nosso estudo de hoje e que diz respeito particularmente às diferentes ordens de espírito. Vamos aproveitar o ensejo para ligar o nosso estudo à questão da escala espírita. E aqui, mais do que nunca, gostaríamos de recomendar, como Leopoldo fez questão de dizer na abertura, que todos voltássemos às questões do Livro dos Espíritos, que aqui serão destacadas, estudando-as, analisando-as, buscando compreender-lhes o alcance. Afinal de contas, como dizem os versos do soneto, a nossa estadia na Terra tem um único e claro objetivo: permitir-nos a evolução. Naquela primeira questão, que dá início ao tópico diferentes ordens de espírito, Kardec se demonstra preocupadíssimo, porque observa o que os espíritos lhe escrevem,
toma nota das impressões que eles lhe dão. E gostaria de saber se estão todos, porque ele desconfia de que não, no mesmo pé de igualdade. Pergunta: há entre os espíritos alguma hierarquia? Existe entre eles a igualdade? Ao que os espíritos responderão, no sentido de que o grau de perfeição é que torna os espíritos diferentes. Prestemos atenção às palavras. O grau de perfeição. Se nós olharmos a realidade terrestre, os ambientes nossos de cada dia, veremos que ocupam espaço e relevo, têm importância maior ou menor, aqueles que possuem a beleza, aqueles que possuem recursos materiais e aqueles que detêm em cargos parcelas de poder. Se a criatura reunir todos esses atributos, será quase que venerada pelos demais homens que a rodeiam. Se for alguém portador de passado ou de lembranças familiares que traduzam status, projeção social, certamente há de receber daqueles que o cercam um tratamento diferenciado. Não foi o que nos disse Cruz e Souza, porque ele dizia no seu verso imorredouro: quanto mais sofre, tanto mais se apura no pensamento excelso da verdade. São iguais os espíritos? Não. Não são iguais? Não. Tem diferença, mas esta diferença está relacionada ao grau de perfeição que alcançaram, ao progresso que efetivamente realizaram. A doutrina espírita, meus amigos, não tem o condão de iludir. Não toma os homens por aquilo que eles aparentam ser. Isto é um atributo na humanidade. Tomam-se os espíritos por aquilo que eles lograram fazer em seu próprio benefício. Já que, como veremos, nos estudos que encerram este capítulo 1 da parte 2ª do Livro dos Espíritos, nós descobriremos que o nosso ponto de partida é o mesmo. A divindade não nos escolhe nem nos prioriza em detrimento de outros. Cria seres que devem evoluir pelo esforço que fizeram. As ordens, a estrutura espiritual leva em conta exatamente isto. E aqui já há uma clara evidência de que chegar à realidade espiritual, detendo recursos, pressupõe ter lutado, ter avançado. Nas páginas de No Mundo Maior, que André Luiz, sob a psicografia de Chico Xavier, dá-nos uma notícia acerca do intercâmbio entre encarnados e desencarnados, notadamente por ocasião do repouso. Cada obra da chamada série André Luiz tem uma particularidade, e esta analisa exatamente a questão do repouso. Como são as relações no momento do sono, o que significam, qual é a amplitude dos sonhos. Nela,
o mentor que orienta André Luiz faz questão de dar-nos a seguinte lição: não somos criações milagrosas, destinadas ao adorno de um paraíso de papelão. Somos filhos de Deus, herdeiros dos séculos, conquistando valores de experiência em experiência, de milênio em milênio. Não há favoritismo no templo universal do Eterno. E todas as forças da criação aperfeiçoam-se no infinito. Não há paraísos de papelão. Podem ficar bem na ignorância do homem que ainda não entendeu o contexto em que está. Há conquistas que demandam esforço, demandam modificações, demandam lutas, e elas não são simples. Longe de nós imaginar progredir enquanto espíritos sem renúncia, sem dedicação, sem compromisso. Longe de nós. Não proclamemos a nossa adesão ao Espiritismo se essas ideias ainda nos visitarem o íntimo. Não deturpemos uma doutrina que os Espíritos nos trouxeram grafada em páginas e páginas do mais profundo conteúdo, para que as lêssemos e, acima de tudo, para que as aplicássemos. Não é mais a tradição oral, não é mais disse ou desdisse, está escrito. Apenas os que se depurarem, apenas os que se aperfeiçoarem, poderão, na realidade espiritual, merecer a retribuição das suas conquistas. Kardec vai mais além e diz: há ordens muito detalhadas, e os espíritos lhe dizem: o número é indeterminado, são ilimitadas, exatamente porque ilimitado é o esforço e o progresso que cada um estabelece. Não há linhas de demarcação traçadas com barreiras, de sorte que as divisões você pode fazê-las quanto quiser, porém, vou te dar uma dica. São 3, olhando para a realidade geral, as ordens que podemos estabelecer. Na primeira, estão os espíritos que atingiram a perfeição. São os espíritos puros. Na segunda, estão aqueles em que o desejo do bem é sua preocupação. Mas na terceira, estão aqueles que são os imperfeitos, aqueles em que a ignorância, o desejo do mal e todas as paixões más lhes retardam o progresso. Eis o que os caracteriza. Evidente que eu já sei aquela em que me enquadro. E ao estudar nitidamente, detalhadamente, cada aspecto do que Kardec vai discorrendo acerca das ordens espíritas, nós vamos perceber que o mundo em que nos encontramos é um mundo destinado a acolher espíritos para os quais o desejo do bem ainda é como um relâmpago, pois que o que predomina é o desejo de não praticá-lo. Somos espíritos em evolução. Daí porque o paraíso de papelão,
onde seriam conduzidas criaturas que transitaram na terra por um número maior ou menor de anos, uma única vez, não passa de um raciocínio teológico furado, daqueles que não se sustenta por um exame mais sério. Teve a sua razão de ser? Claro, teve a sua razão de ser. No momento evolutivo dos séculos transatos. Mas, para o homem de hoje, para o homem que raciocina, para o homem que se questiona, as respostas são mais sérias. Elas demandam maior reflexão. E assim, facilidades como crê e te salva ainda podem ocupar a mente de muitos que transitam nas esferas mais simples da jornada evolutiva. Mas para aqueles que pensam, não. Para aqueles que pensam, a necessidade de evoluir, de corrigir-se, deve ser o norte a cada dia. Levantemo-nos como se fosse a nossa última jornada na terra e saibamos que estarão à nossa disposição 60 minutos em uma das 24 horas da nova etapa para crescer, para disseminar o bem, para evoluir. Não retardemos a hora que passa, o minuto que deixamos para trás. Segundo Joana de Ângeles, guarda semelhança à água que, sob a ponte do rio, se vai, não voltará. E o espírito que tenciona reencarnar para dar sinal de que amadureceu, fica embevecido pela realidade transitória e ocupado com preocupações que lhe impedem avançar espiritualmente, faz planos e mais planos de natureza transitória, esquecendo-se de que estamos aqui para cumprir um planejamento que objetiva o nosso progresso, a nossa evolução. As ordens são 3. Kardec, então, quer saber a respeito, especificamente da 2ª e 3ª. Ele reconhece que nós não estamos diante de espíritos perfeitos. O perfeito, o modelo para todos nós, foi Jesus. Nos espíritos de 2ª ordem, questiona ele na questão de número 98, que desejam apenas o bem, eles têm poder de praticá-lo? A resposta, minha gente, faz com que a gente pare e pense. Cada um deles dispõe desse poder, de acordo com o grau de perfeição a que chegou. Saiba que os espíritos de 2ª ordem possuem alguns a ciência, outros a sabedoria, outros a bondade. Mas não te esqueças, todos eles ainda têm provas para sofrer. Logo, se os espíritos de 2ª ordem, que se mostram sábios, dotados de conhecimento científico, praticantes da mais irrefreada bondade, são espíritos que ainda têm o que demonstrar do ponto de vista do seu progresso, quiçá os da 3ª. E Kardec então pergunta: os da 3ª são maus? Não. A resposta a gente talvez nem gostaria de ouvir. Uns há que não fazem nem o mal, nem o bem. Outros, para esses outros, o mal lhes satisfaz
e, se têm uma chance, o praticam. Há também os levianos, os estouvados, que se comprazem antes na malícia do que na malvadez. E o prazer que eles têm é causar contrariedades, e depois delas se riem. Qualquer semelhança com a gente terá sido mera coincidência? Não. A simples constatação da verdade. É o nosso enquadramento. E digo aqui o meu, tá? Sempre quando eu usar o nosso aqui, tomem que sou eu. Não estou fazendo juízo e nem tenho recursos e condições para fazer de ninguém. Mas considerando que não detenho a ciência, não sou sábio e nem sou um poço de bondade, a única categoria que sobra é a terceira ordem. E na terceira, fico aqui pensando, quantas vezes não consigo fazer o mal, mas também quantas vezes não consigo fazer o bem. É verdade que não me sinto feliz em ver o mal, mas será que saberia resistir quando ele se me apresentasse à frente? Deixaria de obter alguma coisa? Ou será que estou como alguém leviano, estouvado, que se compraz na malícia, na linguagem pouco evoluída, etc. É importante observar isto. É importante que reflitamos. É importante que descubramos que estamos todos na Terra numa condição evolutiva muito, muito, muito preocupante. E que o ambiente em que estamos nada mais é do que fruto das nossas ações. Se reclamamos daquilo que nos cerca, meus amigos, tenhamos certeza que nós contribuímos para que isto se manifeste. Somos agentes de toda esta situação que aí está, porque adotamos como forma de agir, como linha norteadora, muitas vezes o egoísmo. Pensamos mais em nós do que em quem quer que seja. Desejamos mais os nossos interesses e não somos capazes de ver os interesses daqueles que conosco transitam, infelizmente, até dentro de casa, onde as criaturas pautam o seu modo de agir, pensando só em si, apenas em si. Raros dão demonstração de renúncia e atritam-se mutuamente, porque não se dispõem a ceder, não se dispõem a compreender. Numa mensagem que uma viúva recebeu do seu ex-marido, está na Revista Espírita de 1858, vejam vocês, ele escreveu para ela, eu adoro, sempre me lembro dessa mensagem, porque ele termina assinando um amigo, né? Interessante, ele não diz o seu ex-amado, nada disso, é teu amigo, né? Curto e grosso. A mensagem não é curta nem grossa, é comprida, né? Está lá no mês de fevereiro de 1858. Vou abrir um parênteses e aproveitar para falar da Revista Espírita. É imprescindível que os espíritas a conheçamos, que nós tenhamos a chance de estudá-la. Os seus volumes são oferecidos em conjunto e separadamente. Evidentemente que em conjunto é muito mais acessível. E é algo que pode nos ajudar a compreender. Esta senhora médium recebe do marido um ditado espontâneo, né? Veja que a pessoa separa e o marido se separou
do ponto de vista da encarnação, e o marido veio trazer uma mensagem. Gostoso, porque ela recebeu, né, a mensagem. Muitos, evidentemente, fechariam a porta mental para dizer: olha, você está aí, fica aí, não me perturbe. Né? Mas ela se mostrou assim, tão gentil, venha, devia ter tido uma boa relação com ele. Ele a trata como seu amigo, então talvez tenha sido um casamento daqueles que dá para a gente até olhar e aplaudir, porque a grande maioria é composta de inimigos, né? Que só se dão bem antes de estarem juntos, até porque foram iludidos mutuamente, um em relação aos outros, né? Olha, é sempre muito atenciosa, ele é sempre muito cavalheiro, ela tudo que pensa, ele tudo atende, até que conquista. Depois que conquista, aquela frase que você de vez em quando repete aqui, Leopoldo, que quem quiser ser feliz não deve se casar, né? E eu acho que evidentemente está certa. Alguém que queira ser feliz não deve mesmo se casar. Deve continuar sozinho. Porém, se quiser fazer a outra pessoa feliz, olha aí, a chance está dada. É a oportunidade de ouro, né? Mas tem que procurar fazer o outro feliz. Ah, mas eu vou sofrer. Posso voltar a Cruz de Souza. Quanto mais sofre, tanto mais se apura. É uma questão de opção. Mas ele escreve lá para ela, a mensagem é longa, eu não vou poder ler todinha. Ele diz assim: seria admissível que os habitantes da terra pudessem encarar as coisas do mesmo ponto de vista que os espíritos desprendidos da matéria e obedientes às leis do Senhor? Não confundas no mesmo conjunto todos os espíritos, pois eles são de ordens bem diferentes. Há sobre a terra, diz ele para ela, uma multidão de indivíduos cuja inteligência não se assemelha. Alguns dentre eles parecem aproximar-se mais dos animais do que dos homens, ao passo que há outros de tal modo superiores que se é tentado a dizer que se aproximam de Deus. Pois bem, presta atenção. Existem espíritos em tal grau de inferioridade que não tem semelhança entre os homens, ao passo que há alguns tão purificados que já nos dão um sinal claro da sua própria evolução. A mensagem do amigo à ex-mulher, porque ela ficou aqui e ele está lá, e porque a chama de amigo é sinal de que ela não era a sua metade ideal, né? Embora não as existam, nós podemos ter espíritos afins, jamais teremos metades eternas. Ninguém aqui é meio. Portanto, se quiser buscar a felicidade, busque com o maior número possível de pessoas. Estou dizendo que não é para procurar com o maior número de parceiros, né? Não vai aí, de repente, ouvi lá no centro, o Nazil disse que a gente podia sair. Não disse nada disso, tá? Estou dizendo aqui que o parceiro, os parceiros, a afinidade, nós podemos buscar com pais, com filhos, com amigos, porque vamos constituir a família de espíritos solidários que Jesus mostrou ser o nosso ideal. Chamamos a Deus de Pai, então somos irmãos em humanidade, irmãos em evolução uns dos outros. É este o sentido da parceria, tá? Não vão me criar complicação depois e o Richard vai acabar me chamando para conversar. Brincadeira. Muito bem. 3 ordens: perfeitos, os que se esforçam e imperfeitos. E elas não podem ser detalhadas? Aí está a diversão de hoje à tarde. É pegar a questão
a partir da de número 90 e da número 100 e se divertir, tá? Você pega lá, senta, vai lembrando de mim, vibrando positivamente, eu já me perdi nos papéis aqui, mas você, a partir da de número 100, você vai lembrando de mim e vai lendo, para entender as diferenças. Vamos estabelecer? Os espíritos estão entre dois pontos limites: ignorância e sabedoria, maldade e bondade, imperfeição e perfeição. São esses os pontos limites. Ou são superiores, ou são inferiores. E Kardec, então, trabalha essas três ordens numa classificação imensa. Se eu fosse ler aqui, nós ficaríamos assim assombrados, né? Eu vou no final dar uma estatística que está no livro Roteiro de Emmanuel, para que a gente possa se enquadrar, tá bom? Você aguarde no final para fazer o seu enquadramento. Falar, puxa, eu estou nessa escala, né? Veja, o que as escalas, as classificações, são só nortes. O que os espíritos deram foram três grandes níveis. E a partir daí, Kardec então vai trabalhando, né? Quando ele olha para os espíritos imperfeitos, ele os divide em 10 classes, né? Perdão, em 5 classes. Depois, nos espíritos bons, em mais 3 classes. E a gente vai se ver aqui. Vou começar pela 10ª, tá bom? Espero que essa você já tenha superado. São chamados espíritos impuros. Aqueles que estão estudando conosco, quando lerem Lázaro, verão o que significa da impureza para a pureza. Mais ou menos isso. Tem uma linguagem trivial, grosseira e ignorante. Geralmente apresentam inferioridade moral e intelectual. Esses estão no rabecão, lá embaixo, né? Nesse nível. Ah, Nazil, por favor, eu já estou melhor. Ah, então você entra na dos levianos, que é a 9ª. E o que eu teria de vantagem? Olha, vantagem, não sei, mas tem uma aqui sim. Linguagem espirituosa e alegre. Puxa, mas via de regra são ignorantes, malignos e inconsequentes. Nazil, foi pesado. Não tem uma melhor? Tem a 8ª. Puxa, os seus conhecimentos são bastante amplos, mas julgam saber mais do que realmente sabem. Sua linguagem é presunçosa e, junto com algumas poucas verdades, falam um caminhão de erros absurdos. Uma vez no Coen, estudando isso, alguém me disse assim, não tem uma classe de número 11? Eu falei, por quê? Falou, porque você leu as 10 e eu não me enquadrei em nenhuma. Olha, é uma alternativa, o codificador não a fez, né? Até porque ele começa dizendo assim, que os da 10ª estão nas primeiras encarnações. E nós aqui já não estamos mais nas primeiras, né? Alguém aqui pode dizer, quantas encarnações eu já tive? E eu posso dizer que muitas. Muitas, 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 né? Então, não é mais a primeira. Tanto que a gente já está começando a se preocupar com a nossa própria evolução. Isto já é um sinal de que não está nas primeiras. Mas o comportamento que denota estas condutas que estão aqui, evidentemente mostra que estamos vindo, reencarnando, mas sem fazer esforços para nos tornarmos melhores. Nós estamos vindo e voltando. Tem a 7ª classe, que é dos espíritos neutros. Quem sabe a gente se enquadre aqui. Nem são bastante bons para fazerem o bem, nem bastante maus para praticarem o mal. Nazil, acho que essa é a minha. Estou nessa enquadrado, né?
Quando eu disser a sexta, você vai ficar arrependido, porque na sexta aparecem os espíritos perturbadores. Quer dizer que ser neutro está abaixo de ser perturbador. Então, Nazil, me muda. Um batedor, perturbador, na verdade, diz Kardec, é alguém que está ali só para atazanar, né? Ele serve para os episódios de natureza, as manifestações físicas, lá descritas em O Livro dos Médiuns. Bem, se você está na categoria dos espíritos imperfeitos, tem que achar uma dessas classes. Posso enquadrar em mais de uma? Pode, porque tem às vezes que eu sou perturbador. Ótimo. Mas outras eu sou perturbado. Tem vezes em que eu gostaria de falar coisas melhores, mas eu adoro contar uma piada. E se for uma daquelas que se chamava antigamente cabeluda, eu sou rico em detalhes. Às vezes eu falo bem das pessoas, mas isso é muito pouco. E falo bem das pessoas se esta pessoa que eu falo bem for eu mesmo. Agora, se for em relação aos outros, eu sou um crítico mordaz. Acordo e já mando logo bala nas minhas observações, sempre sobre a vida alheia. Repasso as coisas sem fazer o exame. Julgo as pessoas sem conhecer aquilo que elas enfrentam. Bem, meus amigos, da 10ª à 6ª classe, qualquer uma que a gente se colocar, está em ordem. Está batendo dentro daquilo. Não tem a 11ª, tá? Nem a 12ª. Bom, Nazil, mas você é um cara muito cruel. Eu já me considero uma pessoa boa. Perdão. Né? Eu estou me buscando aqui da 10ª para a 9ª, mas vou falar para aqueles que acham que já estão na 5ª, na 4ª e na 3ª classe. Puxa, quem são estes? Primeiro, os espíritos benévolos, o da 5ª classe. Sua qualidade predominante é a bondade. Seu progresso se realizou mais no sentido moral do que no intelectual. Eu sou uma pessoa boa. Parabéns. Depois me ensina como é que você conseguiu chegar aí, que eu estou querendo pegar esse vácuo faz muitos anos e não consigo. Não, Nazil, eu sou mais do que bom, já sou sábio. Puxa, eu encaro a ciência livre de paixões, não tenho nenhum tipo de limitação, mas me preocupo muito com o progresso científico sem ser ligado ao progresso moral. Poxa, um espírito sábio. Não. Eu sou mais do que bom, benévolo e sábio. Eu estou numa categoria melhor. Então, é os prudentes. Tem qualidades morais fantásticas, capacidade intelectual elevada e julgam fatos, coisas e pessoas com uma isenção imensa. Confesso para vocês que não me vejo em nenhuma das três. Porque, embora tenhamos a vontade de praticar o bem, nós, particularmente a mim, ainda me vejo às voltas com condutas que de há muito deveria ter eliminado. E é curioso porque os espíritos que nos ajudam, nos amparam, eles se entristecem, porque veem que nossos esforços nem sempre se dão no sentido correto. Nosso empenho nem sempre se dá naquela linha que eles gostariam de nos ver trilhando. E me pego, às vezes, com condutas, comentários, observações, que já não teriam mais lugar de ser na minha própria existência. Afinal de contas, antes de vir aqui falar qualquer uma dessas palavras, eu refleti sobre elas. E quem reflete, talvez tenha a obrigação de pô-las em prática.
espíritos que aqui estamos na Terra, somos espíritos que têm uma dificuldade imensa de avançar. Nazil e as outras duas, fique frio, segunda, espíritos superiores. Uau! Sua linguagem só transpira benevolência. É sempre digna, elevada, frequentemente sublime, porque tem ciência, sabedoria e bondade numa pessoa só. E aí vem os puros. Bom, os puros eu pulo, nem vou falar, né? Esquece, né? Não esquece que isso aí não é comigo. Ah, Nazil, bom, então com base no livro Roteiro do Emmanuel, nós chegamos a perto de 21 bilhões de espíritos desencarnados, não é a nossa situação, né? E 7 bilhões encarnados, essa é a nossa. Então a gente pode ocupar a estatística do lado de lá ou do lado de cá, está sempre contado, né? Eu digo do lado de lá porque está aqui. E do lado de cá é onde estamos. Os que estão aqui não querem voltar para lá, e os que estão lá têm uma vontade danada de vir para cá. O fato é que, naquela escala, e considerando esses 28 bilhões de espíritos, a gente teria 1% na categoria de espíritos sábios, 280 mil. 2% na categoria de espíritos benevolentes, 560 mil. 7% na dos espíritos perturbadores, 1.960.000. 15% na categoria dos neutros, nem 4 bilhões e 200 mil. Aqueles que acham que não, 20%. Os pseudo-sábios, 5 bilhões e 600 mil. Levianos, 25%, 7 bilhões. E impuros, lá na 10ª classe, 30%, 8 bilhões e 400 mil. Bom, pela somatória, a coisa está feia, porque 75% está nas 3 últimas classes. Como é que você chegou nessa conta? É uma brincadeira, né? Foi fazendo ali, vendo o livro, vendo a categoria, quem mais, quantos são, e veio a projeção. A máxima hierarquia espiritual, essa dos espíritos sábios, meus amigos, segundo Valdo Vieira e Chico Xavier, em Mecanismos da Mediunidade, diz assim: a máxima hierarquia que pode chegar a exercer na Terra alguma influência é a dos espíritos sábios. Esse 1% que aqui estaria conosco, para nos ajudar. Vamos ver se agora levanta o ânimo, porque o pessoal vai sair daqui hoje arrasado, né? Vai lá para o Café CA, que vai... Tem salmoura? Me dá uma, né? Sair daqui, aqueles mais radicais vão pegar o silício e se bater em casa à tarde. Vai esvaziar. É a Iara, a próxima é a Iara, eu estou liberado, né? A próxima é a Iara, o pessoal se diverte, aí quando voltar, depois em março, aí já mudei de assunto, verdade? Eu vou voltar nesse assunto mais uma vez. Tem a parte mais filosófica, por enquanto essa parte só informativa, aí vem as questões para a gente pensar, elas vão ficar para um segundo bloco, mas a brincadeira de elevar o ânimo é simples. Essas informações nos mostram a nossa categoria evolutiva. O que elas querem, ao serem dadas, é justamente nos permitir uma reflexão, nos permitir uma análise desapaixonada.
Sou um espírito que ainda luta contra as minhas grandes imperfeições. A pergunta que vem em seguida é a seguinte: por que é que então eu não entendo as imperfeições dos outros? Se eu não sou alguém elevado, por que sou tão crítico em relação àqueles que transitam comigo? Se eu tenho defeitos, por que eu me comprazo em apontar os dos outros, quando eu deveria apontar os meus próprios e esforçar-me em corrigi-los? Minha avó tinha um ditado sábio: nunca aponte o dedo para ninguém, porque 3 outros estão voltados para você. Baixe a mão, corrija-se. Nunca censuremos. Por que nos colocarmos acima de quem quer que seja? Por que nos comportarmos como criaturas, como se as nossas ações fossem sempre justificadas? Eu me equivoquei. Eu não prestei atenção. E quando alguém comete algo, nós desabamos sobre a pessoa. Apontamos as falhas, somos cruéis em lembrar episódios, massacrando a vida das pessoas, não entendendo que talvez no lugar delas o nosso comportamento fosse pior. Como é duro trabalhar com criaturas assim, que não compreendem que os outros estão como nós estamos, num processo de aprendizado contínuo. Somos habitantes de um mundo que só será melhor quando todos formos melhores. Mas ao invés de cobrar o que os outros devam fazer, por que eu não faço a minha parte? Porque eu não sou o primeiro a demonstrar que já estou me empenhando por crescer. Sejam as minhas palavras sempre as palavras de quem reconhece os acertos, de quem valoriza o empenho que o outro tem. E não queira receber aplauso, porque no limite, meus amigos, nós estamos fazendo, quando fizermos bem feito, aquilo que de nós se espera. Porque é para isso que estamos aqui. Para nos melhorarmos, para crescermos. Daí a oportunidade abençoada que a doutrina nos oferece, primeiro de conhecê-la. E aqui a gente tem que fazer um exame de consciência perfeito. Será que eu estou empenhado em conhecer o Espiritismo? Ou eu ainda estou equivocado a respeito do que ele seja? Porque muita gente é equivocada em relação ao que o Espiritismo seja. Será que vai afastar de mim o problema? Não. Se você conhecê-lo, ele vai te dar recursos para que você possa compreender o problema. E num primeiro esforço, isto. No segundo, descobrir que ele está aí porque você o colocou. Mas eu não me lembro. Sim, hoje talvez não. Numa oportunidade pretérita, ele estava aí. Foi causado por você mesmo. Bom, e o que eu faço? Enfrente-o. Supere-o. Avance. Vença-se. Demonstre a felicidade, a gratidão por estar reencarnado. Quantos de nós passamos o dia todo lamentando da encarnação que temos, quando ela é uma oportunidade preciosa que nos é dada para crescer? Quantos de nós reclamamos das dificuldades que vêm do nosso caminho? E se as compararmos com as dificuldades do caminho dos que estão na casa do lado da nossa, veremos que elas não têm o relevo que a elas damos. Sejamos criaturas que estampem o otimismo, que mostrem que a situação é uma situação que pode ser melhorada na medida em que contribuirmos para tanto.
Não sejamos críticos. Não sejamos criaturas que destroem. Tenhamos olhos, ouvidos, para dar a atenção aos problemas alheios. É a razão de estarmos aqui. Espíritas têm condições de ajudar aonde se encontram, mostrando compreensão, aceitação, tendo sempre uma palavra de bom ânimo, tendo sempre um sorriso estampado. É o que de nós se espera. Jesus, conversando com os apóstolos, certa vez, está no Evangelho de Mateus, lhes disse que reconheceriam aqueles que o seguem, porque seriam na terra sal e luz. Usou duas expressões que a gente consegue na hora entender o alcance. Que pedagogo. Sal. De mais, horrível. Agora de menos, brincadeira, né? O sal, o que faz a diferença, o que dá o sabor. E a luz? No escuro, não há progresso. Portanto, onde quer que estejamos, nos perguntemos se nós, como espíritos que lutam para ser melhores, já entendemos o papel que nos cabe desempenhar. Se estamos sendo o fator que efetivamente ilumina os ambientes onde estamos. Quando chegamos, as pessoas nos recebem alegres ou viram o nariz? Ah, Nazil, viram o nariz. Então é sinal de que não são elas que têm problema. Porque podemos ser diferentes. Podemos fazer a diferença onde quer que estejamos. A doutrina nos dá esses elementos, nos dá informações lúcidas, claras. E entre aqueles 3 pontos de limite, temos uma infinidade por fazer, porque se já não somos mais ignorantes, precisamos reconhecer que não detemos a sabedoria. Se já não somos maus, porque não nos comprazemos com a prática do mal, o mal não nos compraz, também não somos bons. Se não somos perfeitos, somos criaturas imperfeitas. E os que estão à nossa volta também o são. Saibamos compreendê-las. E nos sintamos felizes se certas práticas que nós recriminamos não fizerem parte da nossa conduta, mas sem que isto represente nos orgulharmos. Já não sou uma pessoa que pratica tal coisas. Ótimo! Você pode ser, então, um exemplo. Um exemplo que vai ser fixado não pelo que nós falarmos, mas por aquilo que nós efetivamente vivenciarmos. A escala espírita, apresentada por Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, é fruto desta sua maturidade, desta sua observação. O jovem Hippolyte Léon Denisard Rivail, quando estudava em Yverdun, na França, na Suíça, com Pestalozzi, tinha por hábito sair de manhãzinha para olhar as folhas das árvores, a relva, e catalogá-las. Era um espírito aplicado nesse tipo de tarefa. Catalogava, comparava. Quando ele se empenhou no desenvolvimento da doutrina espírita, começou a observar as comunicações que lhe apareciam. E preocupado em dar um norte ao seu trabalho, ele, mais do que nunca, buscou entender com quem se comunicava. E aí estabeleceu essa classificação. Foi orientado pelos espíritos que fizeram questão de dizer-lhe: os níveis no limite são 3. São 3 as ordens.
aqueles que estão muito à frente e que já com a terra não têm vinculação. Aqueles que estão muito atrás e que estão na terra para poderem avançar. E os que estão no nível intermediário, que são exatamente a ponte entre aqueles superiores perfeitos e os que estamos na terra para podermos modificar as nossas imperfeições. É pelo grau da nossa pureza, pelo esforço da nossa luta contra os nossos próprios defeitos, que nós nos apresentaremos amanhã na realidade espiritual. Não nos cobrarão, meus amigos, a perfeição, porque os espíritos que estão na terra não a detêm, mas nos cobrarão o empenho. E aí está a nossa grande chance. Faça esse propósito. Nós vamos nos reencontrar daqui a 15 dias. Ok? Semana que vem, não sei se é a primeira semana de março, estou de volta. Eu dependo do chefe, o chefe é que diz, trabalha esse domingo, folga o outro. Vocês perceberam que pela legislação trabalhista espírita, ele me dá uma folga, né, para não ter amanhã um problema sério, a cara dele. Depois eu vou ganhar uma bronca. Como você conta que eu sou seu chefe assim em público? O fato é que, quando nós nos reencontrarmos, eu gostaria, e vou começar a exposição perguntando sobre isto, que cada um de nós tentasse, primeiro, identificar algo muito simples que está ao nosso alcance corrigir. Você consegue lembrar de uma coisa bem simples que está ao teu alcance corrigir? Bem simples. Por exemplo, vou levantar e não vou reclamar que hoje o dia está quente. Que bom que está quente. E se estiver chovendo? Que maravilha que está chovendo. E se tiver frio? Nossa, é uma bênção ter o frio. E se eu tiver? Que bom, que bom, que bom, que bom. Vamos identificar essa coisa, eu vou cobrar. Quando a gente chegar daqui a 15 dias, eu vou ver, lembra você? É uma coisinha só pequena, tá bom? Nazil, nesses 2 domingos vou levar minha sogra para almoçar em casa. Menos. Meu cunhado está pedindo para que eu seja avalista, eu vou assinar menos. Mas aquelas coisas que estão no nosso controle. Por exemplo, eu não vou falar da vida alheia. Se falar, será bem. Menos. Por 1 hora. Aí eu concordo, né? Então, 1 hora cada dia eu não vou falar mal da vida alheia. Ótimo. Se nesses 15 dias for 1 hora só, já é um progresso. Mas e se forem 15 horas? É um progresso e tanto. E se forem os 15 dias? Amigo, tu está preparando para mudar da escala. E eu vou ficar feliz, porque a doutrina espírita é isto, é esse convite que chega para cada um de nós, para não ficar preocupado com os defeitos alheios, com as falhas alheias, para cuidar das próprias. E olha, digo por mim, as tenho em número tão grande, que talvez, e tenho absoluta certeza do que vou dizer agora, 20 reencarnações não sejam suficientes para corrigir as pretéritas, tomando cuidado para que não vá adquirir outras. Então é uma dificuldade imensa, mas os espíritos estão conosco. E qual é a receita então para fazer isso? Primeiro, botar na cabeça, olha, eu sou um espírita e a informação espírita tem que encontrar em mim eco. Eu preciso dar uma resposta a esta benevolência que os espíritos representam para todos nós, nos amparando, nos orientando, nos instruindo, dando-nos a oportunidade de conhecer informações, reunir detalhes
que nós não saberíamos se eles não tivessem, dentro de um planejamento muito mais amplo do que podemos compreender, aceitado o convite de Jesus para vir trazer à terra a consolação. É este o papel do Consolador. Não é nos aliviar das dores, mas é nos fazer compreendê-las. E ao nos fazer compreender porque sofremos, nós temos despertado em nós o quê? O desejo de não contrair outros débitos que nos façam sofrer mais. É a maturidade espiritual começando a se apresentar em cada um de nós. Gostaria de encerrar voltando à cruz e Sousa. Olhar a sua vida, ver as dificuldades pelas quais passou, do preconceito, da rejeição, a experiência cruel de 4 filhos desencarnados na tenra idade, uma existência de 36 anos, os últimos envolvidos com a doença da mulher, que em razão da morte dos filhos ficou completamente demente, o fez registrar em versos, enquanto encarnado, toda aquela sua dor, toda a sua, entre aspas, todo o seu questionamento por aquilo pelo qual passava. Os seus livros mostram isso. Mas ao voltar à realidade mais ampla, tendo a dimensão de tudo o que lhe ocorrera, ele registrou no soneto com que abrimos e encerramos nossa fala, a reflexão que talvez venha a ser a nossa. Nos labirintos dessa eternidade que nós vivemos luminosa e pura, a alma vive na intermina procura do filão de ouro da felicidade. Quanto mais sofre, tanto mais se apura no pensamento excelso da verdade, vendo na auréola da imortalidade a alvorada risonha da ventura. E ao fim de cada noite tormentosa, que é a existência na prova dolorosa, canta e vibra num dia de bonança, porque em torno da verdade a alma gravita, buscando a perfeição pura, infinita, nessa jornada que é eterna de esperança.